e até comentando sobre isso também, Nelson, a minha mulher, né, minha esposa, né, eu tenho um relacionamento lésbico com ela, né, e ela também é uma mulher trans, travesti, também é uma pessoa com deficiência múltipla, sabe? Então a gente passa na pele, né, todas as questões da transfobia, do capacitismo, né, porque, né, é até um negócio que eu acho muito interessante, né, da gente comentar também sobre a questão da interseccionalidade das coisas, né, porque eu, além de ser mulher, também sou uma pessoa trans, também sou uma pessoa com deficiência múltipla, né? E quando nós falamos, por exemplo, né, da questão do mercado de trabalho, né, não é apenas, né, falando, por exemplo, da questão de eu ser uma pessoa trans e travesti, né? Tem a ver também em muito com a questão de eu não olhar nos olhos por eu ser uma pessoa autista, né, às vezes ter um pouco mais de dificuldade de me comunicar. Eu também sou uma pessoa gaga, faço muito masking, né? Masking é o mascaramento, né? Fingir não ser uma pessoa com deficiência, né? Porque é o jeito que a gente vai encontrando da gente sobreviver, né? Porque é muito difícil. Né, o mundo é muito cruel, o mundo é muito complicado. E eu tenho certeza, Nelson, tá? Falando um pouco da questão do meu público, né? Eu sou uma pessoa marxista. Vai ter gente que vai vir aqui te atacar, que vai vir aqui me atacar por eu estar te recebendo aqui. Mas no fim, Nelson, né? Nós temos pouquíssimos representantes, né? Que olham para as nossas causas, que olham para os nossos corpos, né? Que querem realmente dialogar com a gente, né? E assim como, né, você veio aqui, né, disposto a me ouvir, né, a ser corrigido também, né, e eu também, né, tipo, né, é uma troca de vivência, né, uma troca de experiências, e isso é rico, né, isso é política, isso é uma política verdadeira, né? Não adianta a gente ficar fechando portas, né, porque senão eu acho que a gente acaba não avançando, né? Eu acho que a gente sempre tem muito o que trocar, né? Até quero comentar com você também. Tô fugindo um pouquinho das pautas, tá? Mas vamos voltar para elas daqui a pouco. Sobre a questão do etarismo, né? Porque quando nós falamos, né, das pessoas com deficiência, primeiro, né, tem a diferença da métrica, né, do IBGE, mudou em 2010, que se adaptou para o Washington Group, né? Que mudou bastante, né, a questão né, de só ser considerada deficiência as deficiências mais graves, né? E o que é mais leve, eles simplesmente descartaram, e o número de pessoas com deficiência aqui no Brasil caiu muito por conta disso, né? Para além disso, também, me perdi um pouquinho, que é muito dado passando pela cabeça, às vezes a gente se perde, né? Lembrei. Né, falando do recorte da população mais idosa, né? Se eu não me engano, metade das pessoas idosas, né, que passam dos 60 anos, são pessoas com deficiência. Né? Então, nós estamos falando também, né, de que pessoas, né, conforme elas vão envelhecendo, né, este corpo com deficiência distante, né, que não é o corpo dela, para que eu vou me importar com um corpo com deficiência se eu não sou uma pessoa com deficiência, né? É um corpo futuro, né? É um corpo que precisa de uma acessibilidade futura também. Todos nós, espero eu, né, todos nós vamos envelhecer, né? Todos nós temos que ter o direito de andar pela cidade, né? Quando nós falamos disso, né, nós não estamos falando, né, só de pessoas cadeirantes, né, Nelson, como você, né? Nós estamos falando de todo mundo, né? E eu fico indignada como as pessoas simplesmente ignoram isso e acham que é uma luta sua, sabe? Só sua, como se não fosse uma luta coletiva, como se não fosse uma luta pelo futuro de todos e todas e todes, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá, eu gostei do que você tocou na questão do recorte do IBGA, do IBGE. É um cálculo errôneo demais, porque a gente hoje usa um cálculo por amostragem, então não é um cálculo efetivo. Eles colocam, por exemplo, olha, eu tenho 5 pessoas na casa. Ah, é 5 pessoas na casa? Beleza. Aí eu tenho 7 pessoas na casa, tá bom, uma tem deficiência e uma é idosa. E não é assim. Tem que ser pontual. Olha, quantas pessoas idosas tem? Quantas pessoas com deficiência física tem? Quantas mulheres? Quantos homens? Quantas crianças? E o IBGE não trabalha por essa, não trabalha dessa forma na questão da pessoa com deficiência. É por amostragem. Eu vou te dar você falou do IBGE, e eu vou te dar um dado, todo mundo tá aí com a internet, pode pegar no Google aí, não sou eu que estou falando não, tá? Isso são dados
do IBGE. Se você olhar o IBGE de 2010 e o IBGE que foi feito agora, se não me engano, 22 ou 23, foi feito IBGE aqui em Osasco, não alterou o número de pessoas com deficiência. Cara, são mais de 10 anos. Olha que loucura. Eles fizeram Ctrl-C, Ctrl-V na parada. Então, assim, os mesmos 70 mil pessoas que eu tinha em 2010, são as mesmas 70 mil agora em 2024. Então, assim, a amostragem, para quem é, no caso, eu sou gestor público, a amostragem para eu poder projetar, fazer um projeto que agregue aquelas pessoas reais na cidade, é bem complicado, tá, Bruno? É bem difícil, porque você... Bom exemplo, eu vou fazer um projeto de apoio salarial às pessoas com deficiência. Estou dando um exemplo, tá, gente? Não é que vai acontecer, mas é um exemplo. Aí eu pego esse dado do IBGE e falo, olha, eu tenho 70 mil pessoas em Osasco, eu tenho 70 mil pessoas em Osasco e eu preciso de 70 mil salários mínimos por mês para fazer essa ajuda de apoio a essas pessoas com deficiência. Ponto. Aí eu consigo, vamos dizer, tá, gente? Ficticiamente falando, é fictício, tá, gente? Aí eu, como gestor público, faço a emenda, faço tudo certinho, consigo aprovar isso lá em Brasília, e aí chega 70 mil salários mínimos por mês para as pessoas com deficiência de Osasco. Aí eu vou pegar e vou cadastrar essas pessoas pelo CRAS, vou pegar aquele cadastro, vou fazer tudo para chegar esse salário para cada pessoa. Se eu for fazer isso, você pode ter certeza, Bruno, vai ter olha, miseravelmente 100, 130 mil pessoas na cidade de Osasco com deficiência. Aí pergunto eu, quem está errado? Eu, gestor público que trouxe, ou o cálculo que foi feito pelo próprio governo? Tô muito impressionada com isso, tá? Realmente cirúrgico, né? Tem até uma questão, né, que eu gosto de usar bastante, né, enquanto pessoa autista, né? Eu fiz um levantamento até para um partido, né, para o PCBR, que o nome do texto é Em Defesa de um Coletivo sobre e para Pessoas com Deficiência, né? E eu faço a comparação de métricas, né, do IBGE, né, para calcular as pessoas autistas no Brasil, e o CDC dos Estados Unidos, né, que é uma métrica bem melhor, bem mais científica, com base de laudos médicos. Não é que nem o IBGE que vai na casa da pessoa, né, que nem você falou, né, e só pergunta se é ou não é. Não, sabe? É um negócio científico, um negócio bem mais elaborado. O CDC dos Estados Unidos, né, fazendo a métrica, né, jogando certinho para o nosso número brasileiro, dá um número duas vezes maior, sabe? O IBGE fala que tem 2 milhões de autistas, pelo CDC fala que tem 6 milhões de autistas no Brasil, né? E daí, né, como isso afeta as políticas públicas, né, que nem você está falando, né? Porque, pô, beleza, você quer se basear na ciência. O que a ciência brasileira fala até o momento? O IBGE fala que é 2 milhões. É um número real? É um número factível na realidade? Né? Então, pô, eu gosto muito de falar sobre isso, porque realmente, né, nós somos pessoas muito abandonadas, né, pela luta política, né, no meu próprio espectro político, né, da esquerda radical, não vejo pessoas comentando sobre, sabe? Já pesquisei alguns nomes da extrema-direita até, né, da direita e da extrema-direita, tem falado da Michelle Bolsonaro sendo revolucionária para as nossas pautas, sabe, das pessoas com deficiência, e é um abandono, né? Eu fico muito indignada porque tratam, né, novamente, né, repetindo o que eu já falei, né, tratam nós como os corpos distantes das pessoas que não são pessoas com deficiência, né? Eles ignoram completamente que eles podem ter uma deficiência adquirida, né? Eles podem se tornar pessoas cadeirantes, que podem se tornar, né, enfim, né, pessoas sem mãos, sem braços, sem corpo, sei lá, sabe? É muito triste, assim, esse descaso que fazem. E, bom, você quer falar mais alguma coisa, Nelson, ou a gente pula para a próxima pauta? Vamos para a próxima pauta, também é interessante.
Eu tenho Beleza. certeza que a gente vai fazer alguma resenha, Bruno, na próxima pauta, porque é muito, as pautas que a gente fala, gente, ainda mais você que está do outro lado da telinha, tá? É de suma importância, é de suma importância. Então, com certeza, no meio da pauta que a gente colocou aqui para poder falar, a gente vai resenhar no meio aí, hein, galera? Então, vai acompanhando a gente, solta aí o compartilhamento, vamos curtir a nossa amiga Bruna aí, que está fazendo um excelente trabalho. E, ó, você tocou num ponto, tá? Eu acho que políticas públicas se fazem da forma que a gente está fazendo aqui. Você tem outro viés do meu, a gente tem viés diferentes. Eu lhe respeito, você me respeita. Com certeza eu vou levar para mim um bom estudo do que você está me falando, e você também. E para você que está do outro lado, a gente pretende construir aí uma boa amizade para poder fazer a diferença disso daí, Bruno. Eu tenho importância e tenho interesse nisso. Você tem estudos aí, você tem uma cabeça bem aberta, um leque bem aberto, para a gente poder fazer a diferença, pelo menos na nossa cidade. Porque a cidade de Osasco é minha, é sua, é nossa. E não é desses picareta aí que muitas vezes falam que nem sabe o que está falando.